Olá, pessoal! Para a gente começar, vamos pensar numa analogia que eu gosto muito. Imaginem o trabalho do fonoaudiólogo, principalmente na parte do diagnóstico, como o de um detetive. É isso mesmo. Chega um paciente, ele nos traz um conjunto de sintomas, e esses sintomas são as nossas pistas. A nossa missão, então, é montar esse quebra-cabeça, que muitas vezes é bem complexo, para conseguir definir o melhor plano de tratamento. É exatamente esse processo de investigação que a gente vai explorar um pouco mais hoje. Então fica a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Qual é o segredo por trás de um ótimo diagnóstico? E eu já adianto que não tem mágica, viu? O que existe é um processo de pensamento bem estruturado, um raciocínio clínico afiado. E é isso que a gente vai começar a desvendar agora. E como em qualquer quebra-cabeça, o primeiro passo é sempre conhecer bem as peças. Para nós, fonoaudiólogos, isso significa ter um domínio muito claro sobre as diferenças entre os principais transtornos que afetam a linguagem. Pensem nisso como o alicerce de todo o nosso trabalho. Se essa base não estiver sólida, qualquer intervenção que a gente planeje pode acabar não funcionando. Olha, prestem bem atenção em como esse quadro organiza as coisas. No caso do TDL, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, o problema está na linguagem em si, sabe? No vocabulário, na formação de frases. Já na praxia de fala, o foco muda completamente. A questão aqui é motora, é um problema de planejamento. A criança sabe o que quer dizer, a ideia está lá, mas o cérebro, ele meio que falha na hora de dar o comando para os músculos da fala. E, por fim, no TEA, o transtorno do espectro autista, a gente vê que a base da dificuldade vem da interação social. Entender essa diferença na origem do problema é o que muda o jogo, muda completamente nossa forma de avaliar e de intervir. Ok, agora que a gente já conhece as peças, precisamos do nosso kit de ferramentas para coletar as pistas. E para ilustrar isso, vamos usar a avaliação clínica da disfagia, que é a dificuldade de engolir, como modelo. Ela é um exemplo perfeito de como um processo sistemático guia a gente, passo a passo, do sintoma até o diagnóstico. É fundamental enxergar essa sequência como um roteiro, não como passos isolados. A anamnese nos dá o contexto, a história. A observação clínica nos mostra o estado geral do paciente naquele momento. A avaliação orofacial vai testar a mecânica, o nosso hardware. Os testes com alimentos, bom, eles são a prova de fogo, o teste na prática. E, só se ainda restarem dúvidas, os exames de imagem nos dão uma visão por dentro. Nenhum passo é aleatório, um constrói sobre o outro. É essa a lógica que precisa ser dominada. A teoria nos dá a base, é verdade, mas é na prática que o raciocínio clínico realmente se desenvolve. Então vamos aplicar esse conhecimento. Vamos analisar juntos um caso clínico super comum e que exige de nós, fonoaudiólogos, uma atenção redobrada. Paciente pós-AVC com tosse e voz molhada. Essa frase é curta, mas para um fonoaudiólogo atento, ela soa como um alarme, sabe? Cada palavra aqui é uma pista crítica, que tem que acionar imediatamente o nosso raciocínio clínico para uma possibilidade muito, muito séria. E o alerta é exatamente este: risco de aspiração. O que isso quer dizer? Que alimento ou até mesmo saliva pode estar indo pelo caminho errado, entrando nas vias aéreas em direção aos pulmões. E essa é uma das situações mais graves com as quais a gente lida e que exige uma ação imediata. E aqui está o ponto central, o pulo do gato do raciocínio: conectar os sinais ao risco. A tosse, pensem nela, é a defesa do corpo. É um reflexo para tentar expulsar o que não deveria estar ali. Já a voz molhada é a evidência, é a prova de que algo ficou para trás, paradinho ali na laringe. Quando a gente junta essas duas pistas, elas deixam de ser só sintomas. Elas formam um indicativo muito forte de disfagia, com risco de aspiração. E isso nos obriga a intervir na hora para prevenir complicações gravíssimas como uma pneumonia. Agora, vamos levar essa habilidade para um dos ambientes mais desafiadores que existem, a unidade de terapia intensiva. Na UTI, o raciocínio clínico é testado ao extremo, e cada decisão que a gente toma tem um impacto direto e imediato na segurança e na recuperação do paciente. Olha, na UTI, o nosso papel é absolutamente decisivo. Somos nós que avaliamos a deglutição desses pacientes críticos e ajudamos a definir qual é o momento seguro para eles voltarem a comer pela boca. O nosso parecer não é só uma anotação no prontuário, ele guia as decisões de toda a equipe médica, da enfermagem e ajuda a prevenir complicações que podem ser fatais. É uma responsabilidade gigante. Até agora, a gente falou de transtorno de linguagem, de disfagia, de UTI. Podem parecer áreas bem diferentes, não é? Mas o que une tudo isso, a grande verdade, é a essência do nosso trabalho. Um processo de raciocínio clínico que é universal e que se aplica a qualquer área da fonoaudiologia.
E este slide resume o processo mental que todos nós precisamos internalizar. Primeiro, a história do paciente, a anamnese. Segundo, a avaliação, onde a gente coleta os dados. Terceiro, a análise desses dados para tentar identificar a causa raiz do problema. E, por fim, a formulação de uma hipótese diagnóstica e, claro, um plano de ação. Esse é um método, o esqueleto por trás de cada decisão clínica que tomamos. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Nós aprendemos sobre técnica, sobre passos, sobre transtornos. Mas, pensando além de todo o conhecimento técnico, qual seria a habilidade mais importante que um fonoaudiólogo precisa cultivar para se tornar um excelente detetive clínico? É uma pergunta que eu acho que vale a pena levar para a carreira toda.